É importante que a gente saiba que é o seguinte, essa região que se localiza norte, ela vai se organizar em torno da liderança do Kim Il-sung. Ele é o comandante mor, ele é a pessoa que é vista com maior moral pelos anos de luta, né, contra o Japão. A partir de 48, eles vão notando essas escaramuças que eram feitas muitas das vezes por exércitos mercenários, soldados mercenários, dentro do que seria esse território, essa área de influência do norte. E eles aproveitaram esse ensejo, né, já treinando para isso, para tentar dar um ataque. A ideia era tomar Seul, o que seria Seul, né? Porque quando eles firmam lá esse governo fantoche, eles tornam Seul a capital da Coreia. Eles vão dizer assim, não, a Península Coreana só tem uma capital, é Seul. Então eles entendem que é o seguinte, quanto mais rápido eles tomassem Seul, na visão deles, mais rápido terminaria o conflito. E eles sabiam que as forças estadunidenses na região, pelo menos naquele momento ali de 48 e 50, elas não seriam forças compatíveis para deter os combatentes da Coreia do Norte. Vamos chamar de Coreia do Norte, né? Não estariam aptos para isso. Então, quando as operações começam em 1950, elas são compostas por um exército que já tinha experiência de combate, que já vinha muito dos seus integrantes já vinham combatendo os japoneses há muito tempo e já tinham um know-how que lutaram no Exército Vermelho Soviético e lutaram na campanha da China, nesse processo revolucionário de 49 da China. Há de se ressaltar de que dois países que estavam nascendo, a China estava nascendo com a sua Revolução de 49 e a Coreia do Norte, teoricamente, estava nascendo ali com esse seu exército. Então, eram forças, nesse primeiro momento, que eram forças irregulares, apesar de travarem batalhas regulares, mas eram forças irregulares até o início do conflito. Pois bem, a partir de 1950, quando inicia-se a guerra, a penetração dos soldados do norte, vou chamar assim, né, ela é voraz. Ela vai quebrando todas as linhas defensivas e em menos de um mês eles tomaram Seul. Seul cai no início de setembro. O destino final de Seul se dá no dia 18 de setembro, 18 para 19 de setembro. Seul está praticamente cercada na mão das forças do norte. E tem outro detalhe, essas forças do norte que estavam atacando essa região eram forças que não contavam com apoio aéreo constante e muito menos tinham uma força poderosa de blindados, porque nessa travessia de romper o paralelo 38 é uma travessia difícil de montes, de morros, de muitos rios. É uma região muito fria, o frio ali é de castigar, um terreno dificílimo, e isso causou um desespero nas forças estadunidenses que estavam ali naquela primeira linha. Por quê? Porque eles achavam que eles poderiam se comportar contra as forças coreanas da mesma maneira que eles se comportaram contra os japoneses. Eles acharam que eles iam travar uma guerra contra os coreanos muito semelhante à que eles travaram com os japoneses. Digamos assim, uma guerra franca. E os coreanos não permitiram, não deram isso para eles. Os coreanos faziam essas ondas de ataque, mas essas ondas de ataque, elas estavam muito ligadas ao terreno. Eles utilizaram o terreno a seu favor muitas das vezes. Muitas das vezes chamaram os estadunidenses para lutar no alto. E, obviamente, que a posição geográfica das forças coreanas do norte eram sempre privilegiadas. Primeiro por conhecerem o terreno, conhecerem as rotas que poderiam ser utilizadas em paralelo com as principais rodovias, e os estadunidenses, além de não conhecerem o território, acreditavam que podiam se apoiar nessa força de coreanos do sul, que eram praticamente mercenários. Esses coreanos não tinham a menor disposição para o combate. Não, foram muito fracos, era uma força insípida, armada e treinada pelos estadunidenses, que no momento servia mais até como papel de polícia
de guarda nacional do que de um grande exército. E aí, a primeira grande batalha que eu localizo, eu vou passar para o Quiroga para a gente fazer um giro aqui legal, deixa eu só pegar a batalha, a data certa aqui, ó. De 4 de agosto a 18 de setembro se dá, na minha concepção, a maior batalha de todas, que é a Batalha de Pulsan. A Batalha de Pulsan, ela acontece depois de um desembarque. Os estadunidenses eles são obrigados a fazer um desembarque porque eles perderam muita gente nessa penetração. Nesses 45 dias, eles perderam muita gente. Eles perderam uma quantidade de tropa de infantaria que eles ficaram loucos com isso. Eles não imaginaram. Não só perderam entre mortos e feridos, mas uma quantidade grande de estadunidenses que foram cercados e presos por dificuldade de conhecerem o terreno. Então, como eles tinham tropas, bastante tropas ali, tropas navais na região, eles são obrigados a fazer um desembarque, e aí eu tenho que dar uma salva de palmas para os estadunidenses nesse quesito, que eles conseguiram desembarcar uma grande quantidade de tropas em pouco tempo. Essa habilidade nesse desembarque é que vai forjar a Batalha de Pulsan, que é a primeira grande derrota estadunidense na região. Apesar desse grande desembarque, um desembarque rápido, eficiente, com tropa anfíbia, com blindado, não foram capazes de evitar a queda de Seul. São outros desembarques e depois a chegada de outras tropas da OTAN no teatro de operações é que vai garantir aquele processo de contra-ataque. Mas, para fechar essa primeira fase, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: essa tropa coreana do norte, que não era uma tropa blindada, ela poderia ter ali pequenos regimentos de T-34 no máximo, não era uma tropa com grande investidura aérea, não era uma tropa com grande quantidade de artilharia, não tinha uma artilharia divisionária característica da que nós vimos na Segunda Guerra Mundial. Essa tropa coreana, ela furou todas as grandes linhas defensivas e chegou a Seul numa coisa que demorou entre 43 e 44 dias. E mais, a entrada dessa tropa em Seul, desses combatentes do norte, foi saudada pelo povo coreano de Seul com festa, com fanfarra, com bandeira e com salve a Kim Il-sung, que era o grande herói deles. Então, isso vai abalar os estadunidenses. Por isso, a discussão via OTAN. Por isso a discussão via ONU, porque os estadunidenses perceberam que o prestígio deles, enquanto Estados Unidos na região, era baixíssimo. E aí havia necessidade de você convidar outros agentes para a região, para que não ficasse uma coisa somente dos Estados Unidos. Então, a partir do dia 25 de junho, a ONU aprova o envio de tropas para deter os comunistas. A União Soviética rechaça, avisa que não ia participar diretamente das operações no terreno, mas que não concordava de jeito e maneira com o envolvimento estadunidense na região. E os estadunidenses, para tentar dividir a fatura, vão convidar uma série de países a participarem disso. E a coisa se complica com essa derrota em Pulsan. Essa derrota, ela é um dos primeiros pecados capitais estadunidenses nessa batalha. Por quê? Porque eles acreditaram que com grandes vagas de blindados eles poderiam deter os coreanos. Por quê? Porque essa ainda era uma filosofia que eles empregaram contra os japoneses. Eles acharam que eles poderiam, com a sua infantaria protegida pelos seus tanques, bastava para afugentar essa tropa que eles viam como uma tropa mambembe. A todo momento, os relatórios estadunidenses mostram que essa tropa de coreanos do norte era uma tropa irregular, que ela era bancada pelos soviéticos, com apoio chinês, e que ela não teria condições de fazer grandes operações. Operações em profundidade, isso não aconteceria. E isso foi a primeira surra deles, foi na Batalha de Pulsan. É isso.